Oi gente, tudo bom? Vídeo número 12 do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje eu vou falar dos capítulos de 53 a 61. Sim, continuo ousada. Então, recapitulando, no vídeo passado vimos que o Conde fez algumas visitas, né? Ele foi até o Danglars abrir seu crédito ilimitado no banco. Aí ele tinha comprado os cavalos eram da Madame Danglars, já aproveitou para devolver os cavalos como cortesia, já, né, fez uma simpatia lá, já caiu nas graças da mulher. Ainda acabou salvando a vida da Madame Villefort lá, né, com os tais dos cavalos. Aí vimos um pouco da situação familiar dos Villefort, né. Essa Madame Villefort que nós estamos lidando aqui é a segundo casamento do Villefort, e com ela ele tem um filho pequeno chamado Edouard, mas ele tem uma filha do primeiro casamento, a Valentine, que está noiva do Franz, mas é apaixonada e correspondida, né, pelo nosso menino Maximilien. E além deles, ainda mora na casa o Noirtier, o pai do Villefort, né, aquele que era bonapartista lá atrás e tal, e que, enfim, quase acabou com a carreira do Villefort só por ser bonapartista. E aí terminamos com a interessantíssima conversa do Conde com a Madame Villefort sobre remédios, venenos e tal, e ele dando uma receita de um negocinho ali pra ela. E hoje continuamos diretamente de onde paramos, porque depois de todas essas visitas, o Conde vai à ópera. Na verdade, metade da sociedade, da High Society de Paris vai na ópera, né? Essa é uma cena, assim, muito frutífera na ópera, porque tá todo mundo lá. E assim, o que menos importa aqui é a ópera em si, né? Porque todo mundo vai pra conversar, fazer a social e tal. E agora nós finalmente, vamos conhecer a filha do Danglars, a tão falada, a que o Albert tanto gosta de lamentar a existência, a peculiar Eugénie. Bom, então a Madame Danglars chega com a Eugénie e o Debray, e aí o narrador já aproveita para fazer um comentário maravilhoso, que se as duas tivessem ido sozinhas, né, teria sido um escândalo social, mas como elas estão com o amante de Madame Danglars, tudo bem elas aparecerem na ópera. A vida é assim. Bom, e aí em um outro camarote estão Albert e seu amigo Chateau Renaud. E aí eles começam, vem, né, a Madame Danglars, a cena de longe, o Albert, oi, tudo bem, né, aquela vontade que ele tem. E aí eles começam a comentar, né, o Chateau Renaud fala, mas Albert, o que você tem tanto contra esse casamento, né? Bom, arrumaram pra você uma noiva que é uma Diana caçadora e você a rejeita, né, você não gosta desse arranjo. E aí o Albert responde, olha, eu preferia que ela fosse uma Vênus, na verdade, porque eu tenho medo que ela me faça de Acteão. E essas são referências muito interessantes, né, são referências da mitologia grega, mas embora o Dumas, né, use os nomes romanos dos deuses aqui nesse livro. E é curioso porque tem alguns níveis essa referência. Primeiro, e o mais óbvio é que Vênus é a deusa do amor e é conhecida, né, por sua beleza. Então o que o Albert está querendo dizer aqui é que ele preferia uma noiva que tivesse uma beleza mais assim, mais feminina é a palavra que ele usa, a gente já vai entender por quê. Mas num outro nível, essa referência tem muito a ver com casamento também, porque o Chateau Renaud diz que encontraram uma Diana pra ele, né, Diana, caçadora, ou Ártemis, né, deusa da lua e deusa da caça, e também, olha que curioso, uma das 3 deusas virgens do Olimpo, né, Ártemis, Atena e Hestia, se eu não estou muito enganada. E o que isso quer dizer? Ser virgem, né, para a mitologia, para a sociedade grega, significa que você não é casada, que você, por algum motivo, se recusou a se casar. Como Diana ou Ártemis é a deusa da caça, isso indica algum grau, assim, de, digamos, selvageria, né, de rebeldia, né, contra o sistema, digamos assim. Enquanto que Vênus, né, como deusa do amor, seria a representação do que há de melhor, digamos assim, no casamento. E quando o Albert diz, eu tenho medo que ela me faça de Acteão, né? Acteão foi um mortal da mitologia que foi transformado em veado, porque durante uma caçada ele viu a deusa Diana se banhando e ela ficou, enfim, possessa, né? Ela ficou como ousa um mortal botar os olhos em mim, né? E transformou ele em um animal. E aí, o nosso querido autor, ele passa a descrição da Eugénie. E esse momento é muito curioso, porque ele faz uma coisa diferente do que ele faz com vários outros personagens, né?
Em geral, esses personagens, os que a gente já conhece, a gente vai aprendendo as coisas sobre eles aos poucos, né? Então, por exemplo, a gente conhece o Maximilian primeiro como o filho do Moher, o capitão lá de um regimento, aí depois a gente descobre que ele é o salvador do Chateau Renaud, aí depois a gente descobre que ele é apaixonado pela Valentine. Ou o Franz, né? A gente conhece o Franz como o amigo do Albert, aí agora a gente descobriu que ele é o noivo da Valentine. E hoje a gente vai descobrir mais uma coisa sobre ele, que eu vou falar mais pra frente. E o que o Dumas faz aqui é, basicamente, ele resume tudo que a gente precisa saber sobre a Eugenie em 3 parágrafos. Então ele dá a descrição física, psicológica, o que ela gosta de fazer, como ela é, né, a personalidade. E eu tenho uma teoria sobre o porquê ele faz isso, mas eu vou passar pela descrição primeiro porque as palavras dele são muito importantes aqui. Então ele começa pela descrição física, né? Ela tem cabelos escuros, olhos escuros, ela é bela, mas de expressão fechada, né? Que é o que assusta o Albert. Ela é mais séria, assim, e ela fala pouco mesmo, ela não curte muito interagir com as pessoas também, a gente vê isso. E ela tem essa, como diz, né, no texto, esta beleza fechada e musculosa. E uma coisa interessante sobre ela é que ela tem uma educação que, abre aspas, parece pertencer ao outro sexo, fecha aspas. Por que isso? Porque ela fala várias línguas, ela compõe poesia, ela canta, ela toca piano, ela desenha, ela pinta. Então, assim, tudo que seria normal de um homem fazer nesta época, ela faz. E aí, ele sente a necessidade de dar uma outra informação pra gente, que é o fato de que essa última arte, né, a música que ele destaca, é a grande paixão da Eugenie, e que ela pratica esta arte com uma amiga dela, chamada Louise d'Armilly. E essa Louise, né, ela é uma jovem também, elas têm mais ou menos a mesma idade, e ela, assim, ela é íntima da casa, né, ela não é rica, então ela não tem uma posição, como diz no texto, independente de amiga, mas ela tem uma posição na casa superior a uma professora normal. Então, eu não sei se já dá pra entender o que o Dumas tá querendo dizer aqui. Mas, só pra completar o meu pensamento, né, a minha teoria sobre o porquê ele dá essa descrição toda é de que é mais importante o que ele não está dizendo, o que ele está deixando nas entrelinhas pra você entender, né, do que o que ele tá dizendo. E, assim, essa descrição também é esse negócio de ela faz coisas que homens deveriam fazer, ela tem essa beleza que não é feminina, que não é delicada, né, digamos, ela tem essa amizade profunda. Então, ele tá dizendo aqui várias coisas sem dizer. Mas caso a gente não tenha entendido ainda, ele vai ficar batendo nessa tecla, né? Então o narrador nos falou isso da Eugenie, e ele vai colocar isso na boca dos personagens, de outros personagens e da própria Eugenie. Então vamos continuar a cena. Então tem esses 2 camarotes, né? A Eugenie com a mãe e o Debray, aí tem o Albert lá com o Chateau Renaud, e aí chega o nosso querido Conde com a Haydée. E o Conde, né, é um acontecimento, é a pessoa mais falada de Paris, então claro que todos os olhares se voltam pra ele e tal. Aí, bom, num dos intervalos o Albert vai lá até a Madame Danglars, né, ele vai meio tipo, contrariado, que saco, né, fazer o quê? E aí tem esse momento maravilhoso em que ele cumprimenta, claro, né, ele é educado, apesar de tudo. E a Eugenie devolve o cumprimento com sua frieza habitual. Quer dizer, se o Albert adora falar mal desse casamento, adora falar que ela não é pra ele, ela é completamente indiferente à existência dele. Então, assim, casal maravilhoso, né, que tá dando aqui. Bom, eles estão lá falando do Conde, claro, né, o Albert, a Madame Danglars e tal. Aí a Eugenie vira e fala assim, mas, Debray, você notou como aquela moça que está com ele é bela? E aí o Debray responde assim, essa frase pra mim é a cereja do bolo do que o Dumas tá querendo dizer da Eugenie, assim. Eugenie, eu não conheço ninguém que faça tanta justiça ao próprio sexo como você. Enfim, nesse meio tempo, o Fernand, né, o pai do Albert, chega e o Conde deixa a Haydée lá no camarote, vai cumprimentar eles todos e tal. Aí eles conversam um pouco, aquela coisa toda, né? Aí a Eugenie pergunta pro Conde, quem é aquela moça com você, né? Interessadíssima. E aí a Haydée lá do camarote, nós ficamos sabendo que ela vê com quem o Conde está, no caso é o Fernand, e empalidece, né?
Aí o conde volta lá e ela pergunta: quem era aquela pessoa com quem você estava conversando? E aí o conde responde: ah, é aquele moço, né, que trabalhou pro seu pai. E aí a Aide responde: ah, aquele desgraçado. Lembrando que a Aide é grega e o Fernand, né, ele já serviu na Grécia e ele enriqueceu lá de alguma maneira e tal, e ele servia um homem que foi assassinado, mas a gente vai ver essa história se desenrolar. Bom, no dia seguinte o Albert e o Debray vão visitar o conde, né, eles conversam, falam, o Albert reclama mais uma vez do casamento, né, ele fala: ah, eu não quero, minha mãe também não curte muito os Danglars, mas meu pai é muito amigo do Danglars e tal, então, assim, eles querem esse casamento e, bom, enfim. E aí eles falam também do Franz, né, que também vai se casar, e o Albert fala: ah, o Franz, acho que ele tá tão entusiasmado quanto eu pra casar com a Valentine, né. E aí eles comentam assim, né, o conde comenta como quem não quer nada: ah, o Franz, fiquei ouvi assim aqui em algum lugar, fiquei sabendo que o pai dele foi assassinado por bonapartistas em 1815, não foi? Aí eles respondem: é uma tragédia, não sei o que, né, e tal. Guardem essa informação. Aí eles falam também um pouco das apostas, né, do Danglars lá na bolsa. Aí o Debray comenta: na verdade quem joga é a Madame Danglars, né, e tem esses altos e baixos, enfim, ela fica apostando com o dinheiro, né, o dinheiro dela, o dinheiro do marido. E aí eles começam a brincar assim, né, o Albert fala: eu acho que você devia dar uma lição nela, né, Debray, tipo, passar umas informações falsas, assim, só pra ela perder um dinheiro e aprender a não ficar, né, apostando o dinheiro dos outros. O que ele tem a ver com isso eu não sei, mas o conde acha essa brincadeira, assim, né, gozação que eles estão fazendo interessantíssima, ele presta atenção em cada palavra. Bom, e aí o Albert fala: ah, conde, poxa, eu queria tanto, né, você podia me ajudar com esse negócio do casamento, que eu não tô querendo, não sei o quê. Aí o conde olha pra ele e fala: calma, jovem, confia na providência que tudo vai se resolver. Bom, o conde vai dar um jantar, né, no sábado na sua casa de campo. E ele convida o Albert, né, os meus pais, claro. O Albert fala: ah, não vai dar, eu e minha mãe estaremos viajando e tal, mas, né, divirta-se, não sei o que. E vai embora. E aí, o Baptistin, que é um dos empregados, né, do conde, ele anuncia que um certo Major Cavalcante e seu filho chegaram para ver o conde. Bom, o conde manda o Bertuccio sair, né, fala: Bertuccio, vai lá pra casa de campo preparar tudo, né, pra esse jantar que eu vou dar. Só não mexe naquele quarto lá, que tem a escada secreta, e no jardim. Bertuccio, como sempre, né, todo tremendo nas bases de ter que ir pra aquele lugar, mas ele vai. E aí o conde vai receber, né, o tal do Major Cavalcante. E aí, esse é um capítulo muito divertido, porque assim, só lendo pra você entender o que tá acontecendo aqui, mas vamos tentar. Então ele diz: ó, Major, né, você foi recomendado pra mim pelo Abade Busoni, né, chegou aqui e tal, Fortuna é italiano, né, e o Major, né, sim, sou italiano, isso. Sua esposa, minha esposa, morta, né? Isso, morta. E aí eu tenho um filho que eu perdi, não sei o que, e agora eu tô querendo reencontrar. E aí o conde pergunta, né, se ele tem os papéis do seu casamento e da certidão de nascimento deste filho, né? Aí ele fala: este filho está aqui. E assim, só pra constar, né, você vai ter uma renda e tal. E enfim, é isso, e você vai reencontrar o seu filho agora. Assim, ele diz que esses papéis são importantes, né, de entregar para o filho, para que ele possa, assim, se a oportunidade surgir, digamos, se casar, né, por exemplo. Assim. Então o que tá acontecendo aqui é o seguinte: o conde fala com esse Cavalcante pai, né, como se ele estivesse dando um roteiro para ele seguir. E ele agora, né, ele vai encontrar o filho em separado, né, o André, ele chama Andréa Cavalcante, bom, chama. E enfim... E aí ele vai fazer meio que a mesma coisa, né? Ô, Andréa, não sei o que. Então me conte a história da sua família, tipo, testando os conhecimentos do André, né? E o André, que é muito mais desenvolto do que o pai dele, ele conta tudo, né? Conta todo o roteirinho lá. Ah, eu fui raptado do meu pai quando eu era criança, cresci longe, nunca mais vi meu pai e tal. E aí o conde fala: ah, hoje você vai reencontrar seu pai, ele está aqui. E aí o André, nesse momento, ele é um pequeno momento de lapso dele, assim, que ele fica meio surpreso, assim, tipo, ó, meu pai. E a gente vai entender por que disso mais tarde.
O André pergunta pro Conde do dinheiro, né, se é garantido e tal. O Conde fala, não, tudo certo, fica tranquilo, você vai ter seu dinheiro, sua renda, né, tudo de boa. Aí o André, só pra completar essa rede, né, digamos, personas do Conde, ele foi, né, se o pai dele foi recomendado pelo Albade Busoni, ele foi recomendado por um tal de Simba, que o Conde diz pra ele que na verdade é um inglês chamado Lord Wilmore, que é excêntrico e gosta de ser chamado de Simba. Aí enfim, o Conde sai, deixa os dois sozinhos, né, e na verdade ele vai se esconder ali atrás de um biombo e ficar observando a cena. A princípio, o André, né, e seu pai, eles fazem toda uma cena, se abraçam, oh, meu pai, meu filho, não sei o que. Aí passa um momento os dois, ok, quanto você recebeu pra tá aqui? Quanto você tá recebendo pra tá fazendo esse papel aqui? Aí eles conversam sobre o dinheiro, né, trocam as cartas que eles receberam. Basicamente, o que o Conde fez foi mandar tipo um anúncio de jornal pra eles, assim, sabe? Quer ganhar dinheiro fácil? Você que é um pobre e não tem nada nessa vida, se quiser ganhar um dinheiro fácil, faça isso aqui. E assim, para propósitos que ainda não sabemos quais são, o Conde arrumou do nada esse Major Cavalcante, seu filho André, e fala pra eles irem no tal do jantar que ele vai dar na casa de campo. Mudando um pouco de ambiente, agora vamos para o Muro dos Villefort, né? Onde Maximilien vai encontrar Valentine mais uma vez. Só que ele tem que esperar um pouco, né? Porque a Madame Danglars tá lá na casa e a Valentine tá passeando no jardim com a Eugénie. As duas, nos diz o narrador, reclamando, né? Dos arranjos dos seus futuros maridos e tal. E, cara, essa é uma cena que eu pagaria para ver um livro inteiro das duas passeando e reclamando dessas pessoas. Enfim, elas não são amigas, né? A Valentine não fala pra Eugénie, eu tenho um amor secreto aqui e tal. Mas elas, né, são, assim, tem uma relação de amizade, de conhecimento, né, o suficiente pra falarem o mais francamente possível, sem revelar seus segredos uma com a outra, digamos. Enfim, a Eugénie vai embora, né, e a Valentine vai se encontrar lá com o Maximilien. E o Maximilien veio vê-la porque ele encontrou o Albert, e o Albert disse pra ele que o Franz tá voltando. Então, assim, o tempo deles está se esgotando. E aí a gente vê, ela fala um pouco mais desse casamento, né, ela fala que, claro, o Villefort é o pai dela, né, que arranjou esse casamento, ele quer muito essa união, seria muito bom, né, são duas famílias de prestígio e tal. Quem não quer esta união? Sua madrasta, Madame Villefort, porque, né, por motivos de inveja, por motivos de Valentine, sem esse casamento já é riquíssima, imagina casando com uma pessoa tão rica quanto, de família tão antiga, tradicional e tal. Enfim, aquela coisa da inveja da Madame Villefort. E o Noirtier também, né, que não quer esse casamento porque ele e a Valentine, ele e a neta são muito próximos. Então ele tem medo, né, de ser abandonado, de ficar sozinho sem ela. E ela também ama muito, muito mesmo, o avô. Então, assim, eles não querem se separar. Mas enfim, o Maximilien diz, ele vem, né, e diz que pergunta pra ela se ele poderia contar dos dois pra um amigo, né, que ele tem um amigo, ele conheceu uma pessoa e ele sente que essa pessoa é boa, que pode, sei lá, ajudar muito na vida dele, né. E ele queria contar pra esse amigo, que é o Conde de Monte Cristo. E aí a Valentine fala, de jeito nenhum. Este homem é amigo da minha madrasta. Este homem conhece meu pai. Vai que ele vai lá e conta pros dois, né? Em off aqui, se o Maximilien tivesse contado nesse momento, muita coisa teria sido evitada. Mas assim, a Valentine tem um ponto, né? Ela não conhece o Conde. Pra ela, o Conde é só uma pessoa que é amiga das pessoas que não estão nem aí pros sentimentos dela. Então, assim, dá pra entender, né, o lado dela. Bom, chamam ela pra dentro, né, ela vai, o Maximilien vai embora. Enquanto isso, lá dentro, o Villefort tinha ido até o pai pra justamente falar desse casamento, né. Então, assim, como eu tinha falado no vídeo passado, não sei se vocês lembram, o Noirtier, ele sofreu, teve um problema aí, né, de rompimento de um nervo, era isso? E, enfim, agora ele fica paralisado, né? Ele tá paralisado, ele não fala, então ele se comunica piscando os olhos. Então, basicamente, ou você lê as emoções dele, ou você, tipo, faz perguntas e ele vai piscando os olhos. O Villefort entende muito bem o pai, né? Então, assim, nem ele precisava piscar os olhos pra ele saber o que tá acontecendo. Fora o Villefort, quem se comunica muito bem ali com o Noirtier são a Valentine, né? Que eles são muito próximos,
e um empregado. Tem um empregado chamado Barrois na casa que ele só atende ao Noirtier. Só ele é tipo a pessoa mais fiel do mundo. Enfim, o Villefort vai lá e fala, ó, a gente vai casar a Valentine, mas a gente tá arranjando, né, pra vocês ficarem próximos. Não sei, de repente pra ver se a gente, se você pode se mover, né, se a gente pode mover você pra futura casa dela e tal. Então, assim, não se preocupe, vocês vão continuar juntos e tal. Até aí tudo bem, o Noirtier fica meio, né, mas tá bom, né, desde que a gente continue juntos. Aí o Villefort fala, eu vou casar a Valentine com o Franz d'Épinay. Quando o Villefort fala o nome, o Noirtier, ele, tipo, fica louco, assim, ele fica meio, assim, alterado, sabe? Sabe o Bertuccio, né? O Bertuccio, quando o Conde falou lá da casa, então, a reação do Noirtier ao ouvir esse nome do Franz d'Épinay é a mesma. Lembrando, como eu já disse hoje, né? Pai de Franz foi assassinado lá em 1815 por bonapartistas. Vou deixar isso no ar por enquanto, mas haverá consequências. Bom, aí o Villefort sai, a Valentine chega, né? Ela vê que o avô tá meio, assim, alterado, né? Ela fala que foi, né? Não sei o que. Aí, vieram falar do meu casamento e tal. Ele fala que não quer. Aí ela fala, eu também não quero, vô, me ajuda, né? Por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, faz alguma coisa por mim. E aí ele manda chamar o notário, que é aquela pessoa que eles chamam pra documentos e tal. Porque ele manda chamar o notário. Noirtier quer fazer seu testamento neste momento. Então, Noirtier, como todo mundo na casa já imaginava, quer deixar toda a sua fortuna para a Valentine. O que ele faz aqui é o seguinte, se a Valentine não se casar, a fortuna é toda dela e continua na família. Se a Valentine se casar, ele vai doar tudo para os pobres. É isso que ele coloca no testamento. Então, assim, é um golpe no orgulho, né, do Villefort. Inclusive, ele estava contando com esse dinheiro para usar como dote da Valentine, mas ele fala, tudo bem, vou respeitar seu testamento, né, Villefort é uma pessoa que respeita as leis. Mas eu não vou ceder aos seus caprichos de velho. Eu vou casar a Valentine com o Franz e ponto final. Que ela perca o dinheiro. Bom, nesse momento chega o nosso querido Conde, né, pra visitar os Villefort, e aí tá todo mundo meio alterado na casa por causa do testamento e tal, então ele já fica sabendo de toda essa zona que o Noirtier armou. Mas o que ele veio fazer aqui, né, foi convidar os Villefort para o seu jantar. E aí eles perguntam, né, vai ser aqui mesmo em Paris, né, lá na Champs-Élysées? E aí o Conde fala, não, vai ser na minha casinha de campo em Auteuil. Realmente achei que eu não ia ter que falar isso hoje, inocente. E aí o Villefort já fica meio, nesse lugar? E aí o Conde dá o endereço, né, toda aquela coisa sonsa e tal, e o Villefort, mas é a casa que era dos meus, né, dos meus sogros, dos avós da Valentine, por parte de mãe. E aí o Conde, meu Deus, eu não sabia, jamais imaginaria. Enfim, mas eles falam que vão e o Conde fala que ele já está indo, né, não vai ficar para o jantar, vai ter bolo, não vai ficar, porque ele quer fazer um negócio diferenciado, uma coisa meio excêntrica. Ele vai visitar um telégrafo. Ele até pergunta como quem não quer nada, né, assim, eu só vou pra conhecer, né, tipo, tá fazendo turismo, né, no telégrafo. Qual linha seria melhor eu acompanhar, assim, só pra saber, né, uma linha interessante. E aí o Villefort responde, né, uma linha mais ocupada, que no caso atualmente é a linha da Espanha, né, por causa do Carlos, lembra do Carlos que tá aprontando lá na Espanha? Então, Carlos. E aí vai o Conde até o telégrafo visitar, conversa com o homem lá do telégrafo, né, aquele papo, aquele jeito dele de conversar como quem não quer nada, né, tipo, legal, como funciona isso aqui? Então vocês mandam sinais, vocês entendem os sinais e tal? Aí o homem fala, não, na verdade a gente só manda os sinais e recebe, né, os sinais e tal. Mas eu, particularmente, prefiro nem saber o que esses sinais significam, porque seria muita responsabilidade pra mim. E aí esse momento é ótimo, porque o Conde olha pro céu e fala, mas será possível que eu esbarrei num homem sem ambição aqui? Mas enfim, né, o Conde é bom de lábia, ele acaba e tal, convencendo o nosso querido homem do telégrafo a mandar uma mensagem, né? Ele tem uns sinais escritos lá num papelzinho e ele fala, não, mas você não vai, te dar um dinheiro aqui, um dinheiro muito bom, tá? Que esse homem ganha mal para caramba. E aí o Conde oferece, sei lá, 10 vezes mais do que ele ganha. Ele fala, não, mas fica tranquilo, é só uma brincadeirinha, né? Uma gozação, assim. Você não vai estar fazendo mal a ninguém, na verdade, você vai estar ajudando no plano de Deus, olha só. E aí manda a tal da mensagem, né? 5 minutos depois, nosso menino Debray, lá em outro lugar, né,
vai, né, até a Madame Danglars e fala pro seu marido vender tudo que ele tem, no caso são 6 milhões, porque o Carlos voltou pra Espanha, né, o tal do Carlos da Espanha voltou não sei o que. Aí ela corre, claro, né, pro Danglars, oh meu Deus, né, chances de ganhar mais e mais dinheiro. Bom, no dia seguinte saiu uma notícia no jornal de que este retorno, que foi noticiado, né, de Carlos, era falso, que rolou algum problema no telégrafo lá, uma confusão de sinais, né, neblina e tal, deu meio ruim lá no telégrafo, então a notícia era falsa. E nessa brincadeira, né, de Carlos, Espanha e telégrafo, o Danglars perdeu 1 milhão. E então é isso, hoje eu paro por aqui, porque no próximo vídeo vamos falar dos capítulos de 62 a 68, é isso? Vamos ver este jantar aí na casa de campo, que vai ser do balacobaco. E, enfim, é isto por hoje, é só. Espero que vocês tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e tudo. E por hoje é só. E tchau!